justamente porque era um tipo de representação política que eles diziam superior à democracia liberal, atomística do voto individual, né? E era uma representação política, segundo eles, mais alinhada com a vontade geral, no sentido de que você, ao exercer seus ofícios, seu trabalho, seu sacrifício nas corporações do regime, no exército, ou se você for uma mulher nas funções maternas ou de casa, você já está se representando no corpo político da comunidade fascista, logo não seria necessário esse ritual periódico de sufragar e votar em algum tipo de, um político com procuração para representar as suas vontades. Não, a vontade já é geral da comunidade do Estado, encabeçada pelo sistema corporativo, que é o sistema de representação política. E eles têm, sim, uma inspiração em Rousseau para fazer isso também. Não só no Rousseau, mas em Rousseau, justamente. É interessante essa questão da democracia totalitária, que os fascistas se diziam representantes, na verdade, né? Eu queria perguntar se existe uma relação, em termos de ideias mesmo, entre o nazismo e o fascismo. Porque no Brasil, e as esquerdas de modo geral no mundo inteiro, elas gostam de acusar todo mundo de nazista e fascista como se fosse uma mesma coisa. Então, queria saber se aí existe essa similaridade aí tão forte. Eu vou começar respondendo isso aí. No livro do Griffin, o The Natural Fascism, ele faz uma coisa bem interessante, que é o seguinte: ele pretende ali no livro estatuir um conceito bem delimitado e firme do que é o fascismo genérico, pois existe uma pesquisa em história acerca do que seria o fascismo genérico, com o objetivo de elaborar um conceito que seja estritamente aplicável a todos os casos de fascismo e tire os casos que não são fascistas. Então, seria uma espécie de tentativa de fazer um corte semântico, conceitual do que é o fascismo. O fascismo é isto, e os regimes, movimentos, grupos fascistas se encaixam nisso aqui e os demais não se encaixam nisso. E o Griffith tenta fazer esse trabalho aí no The Natural Fascism. Acho que é um dos mais bem-sucedidos que eu tenha visto. Assim, é muito impressionante a forma como ele vai articular isso aí. E no início do livro, ele vai atravessando várias posições sobre o fascismo. E ele vai comentando essas posições e mostrando por que essas posições elas são parciais ou limitadas ou incorrem em equívocos e tal, para depois, enfim, dar o conceito dele. Neste processo, ele comenta uma certa corrente de estudos históricos sobre o fascismo que distingue o fascismo italiano de todos os demais. Ou seja, que praticamente abdica da noção de se ter um conceito genérico de fascismo e poder aplicar para vários fenômenos. Então eles fazem isso, e para essa linha, nazismo seria uma coisa, o fascismo italiano seria outra, não haveria exatamente um conceito genérico. Eu acho que isso é muito nominalismo, é um pouco exagerado isso. Para mim, o nazismo, ele pode sim cair nas malhas de um conceito mais genérico de fascismo. Então, acho que o nazismo é uma modalidade do fascismo, uma modalidade com características bem próprias, características próprias que se entendem muito bem quando a gente entende o contexto da Alemanha, não apenas o contexto imediato da Alemanha, ou seja, crise da República de Weimar, hiperinflação, essas coisas que levaram, enfim, a ascensão do nazismo, favoreceram a ascensão do nazismo, mas um contexto mais antigo que retoma a Alemanha desde o século XIX, o que foi a Alemanha. Eu tenho uma tese de que as três grandes nações as três grandes nações iluministas, elas apontam para vetores temporais distintos. Isso é difícil de demonstrar isso aí, mas um dia eu vou escrever sobre. Eu acho que a França, de certa maneira, é uma nação do futuro, embora, obviamente, exista liberalismo francês, exista conservadorismo francês, é claro, mas eu acho que a França ela está mais especialmente ligada ao socialismo, que está mais especialmente ligada ao futuro. Então, tem uma espécie de flecha apontando para a frente. A Inglaterra é uma flecha apontando para o presente, a nação mais liberal de todas, e a Alemanha é uma flecha apontando para trás. A Alemanha tem elementos, e essas três, por que eu cito essas três? Porque elas são as três grandes nações iluministas.
São as 3 nações que têm uma proeminência a partir do século XVIII. Essa proeminência será vista em diversos campos, né? Desde a pujança industrial que elas vão adquirir, a Alemanha bem depois, é bem verdade, até produção de ideias a também, produção de ideias, de arte, de filosofia, de tudo. Acho que essas 3 nações elas são especiais. E a Alemanha faz isso para trás. Eu acho que a Alemanha tem uma seta para trás ali. E o nazismo termina sendo um fascismo superlativo, com características muito agudas e, a meu ver, com uma maior distância do socialismo. Eu vejo elementos mais próximos ao socialismo no fascismo italiano, muito por conta da formação do Mussolini, de como a coisa ali se origina, do que na Alemanha. Na Alemanha eu acho que há mais distância nesse sentido, né? Mas eu acredito que sim, que dê para colocar a Alemanha dentro do conceito genérico de fascismo. Não sou nominalista a ponto de abolir o conceito. Pode. Bem, eu acho que aqui que chega a nossa discordância, então, em do Ricardo, porque ele se baseia em Roger Griffin, e eu tenho um grande problema com esse autor, na verdade, justamente por essa questão que o Ricardo chama de nominalismo. Mas eu tendo a achar que não é uma questão de nominalismo, mas sim de metodologia. Por exemplo, chamar tudo esses regimes de fascista, na verdade, você vai acabar acobertando ou tendendo a acobertar características tão gritantemente contrastantes que em qualquer outro tipo de regime seriam tidos como separados. Mas acho que algum zeitgeist ou alguma vontade política, alguma coisa assim, quer se chamar esses regimes de fascista. Por causa que eles foram aliados na Segunda Guerra, eu não sei, mas eu não consigo estabelecer essa ligação. Vejam só, o regime nacional socialista da Alemanha, ele foi baseado numa ideia social darwinista, no qual o socialismo de Adolf Hitler, no qual eu fiz um vídeo específico sobre isso, é baseado numa ideia pseudocientífica, né, que para eles era ciência, no sentido de que o ariano ele se desenvolveu na história, uma raça ariana se desenvolveu biologicamente e geneticamente para ter características altruístas, de amor pela comunidade e de sacrifício pela sua comunidade e de amor pelo trabalho, por causa que é o trabalho. É uma virtude trabalhar porque é uma virtude trabalhar. Ou seja, são características que Hitler chama de socialistas. Então, o socialismo de Adolf Hitler e do nacionalsocialismo no geral foi um socialismo baseado numa ideia, uma pseudo-ideia científica de um desenvolvimento genético do ariano, que quando se tornou a raça superior socialista. Quando a gente fala em socialista, a gente automaticamente pensa em Marx, né? Mas não seria Isso, esse socialismo. Isso. Exato. Para estudar esses regimes tem que se tirar esse automatismo de associar socialismo com marxismo, porque essa ideia de Hitler de que o socialismo ele é oriundo de características genéticas da raça ariana não é uma invenção dele, na verdade. Existiram pensadores sociais darwinistas no século XIX, como Ludwig Boltzmann, que era um marxista, que dizia que o darwinismo era plenamente compatível com o socialismo, no sentido de que a luta pela sobrevivência darwinista, que é feita na sociedade e no mercado, tem que ser regulada por princípios políticos darwinistas. E Hitler, ele é um adepto dessa corrente. Ele leu Ludwig Boltzmann, ele tem livros de Boltzmann na sua biblioteca. Então é muito provável que o socialismo darwinista de Hitler, que baseia a ideia da genética socialista do ariano, foi oriunda dessa tradição social darwinista socialista. E aqui é interessante, o Hitler ele fala assim, como o ariano é a raça superior, porque ele é socialista, ele é altruísta, virtuoso e se sacrifica pela sua comunidade, o judeu ele é o inimigo natural do ariano, não porque o ariano ele é mais inteligente, ou porque ele é alto, loiro, olhos azuis, não. É porque o judeu, uma raça para Hitler, né, se desenvolveu para ter características genéticas individualistas. Ou seja, que exploram o trabalho da única raça superior que tem o trabalho como virtude, o ariano. Então, o próprio antissemitismo de Hitler é o contraste da sua ideia socialista. O socialismo é ariano, por causa da genética ariana, e o antissemitismo dele é por causa da genética individualista do judeu.
essa ideia central de Hitler, que fundamenta depois as suas ideias de igualdade de oportunidades, que eu vou falar mais para frente, é completamente ausente em qualquer sentido de qualquer pensador fascista italiano. Na verdade, quase nenhum pensador fascista italiano foi um social-darwinista ou quis fundamentar a nação fascista num dado biológico racial, que Giovanni Gentili prontamente rechaça na doutrina do fascismo. Isso, na verdade, cria uma divisão tão brutal entre fascismo e nacional-socialismo que eu não consigo associá-los como um único fenômeno: fascismo. E essa diferença vai ter consequências gritantes em como cada um dos regimes fez os seus planos políticos de ação e, consequentemente, o que aconteceu na história. Veja, como Hitler achava que os arianos, eles tinham a sua biologia individual, ele tinha que relacionar o seu socialismo, o seu coletivismo da raça, com o individualismo biológico de cada indivíduo ariano, certo? Então, ele faz a igualdade de oportunidades. Esse é o ideal socialista dele. Qual que é? A nação ariana vai ser estruturada pelo Estado, onde todos vão ter igualmente a igualdade de oportunidades para desenvolver seus talentos individuais da sua biologia individual. Ou seja, vão poder alcançar os patamares e atividades sociais que eles quiserem, se forem aptos, não para o seu bem individual, mas para o bem da comunidade racial.